a todos, então vamos dar continuidade aos 9 povos e às 9 musas do Reino da Lira. Então, por que as 9 musas são importantes, né, para o mago? Elas não fazem parte do Reino da Lira, mas elas fazem parte do arquétipo humano, elas fazem parte da vida do ser humano. Ou seja, as artes, aquelas artes que são vividas no momento, né? Ou seja, as artes que chamamos de cênicas, as artes do espetáculo vivo, né? Elas se apresentam neste movimento vivo, né? Não existe uma musa do cinema, por exemplo, não existe uma musa da pintura, da escultura, mas a inspiração que o artista, que o pintor, que o escultor, que o cineasta vai ter, sem dúvida alguma, terá alguma musa influenciando, né? Então, esse é um estudo que já faz um tempo que eu estou realizando, e esse estudo ele visa justamente esse encontro alegórico entre os 9 povos e as 9 musas, né? E esse estudo ainda está em desenvolvimento, mas estamos visando com esse estudo uma melhor compreensão, uma melhor prática dos trabalhos magísticos e também do cotidiano, do dia a dia. E é engraçado que o motivo de eu ter continuado a pesquisa sobre esse estudo é porque realmente existe uma ligação entre os povos e as 9 musas. Eu não sei se isso é por acaso, mas na medida que você vai estudando as personalidades, as manifestações dessas musas e comparando-as com os povos, é muito fácil perceber que isso pode não ser uma simples coincidência. Então, esse vídeo eu tentarei ser um pouco breve para justamente finalizar, né, fechar e depois, mais tarde, dar continuidade. Então, a gente vai ter no gráfico a musa do inferno, né, que seria a musa do inferno, né, representante do povo do inferno, a Euterpe. O que é a Euterpe? Ela representa? A Euterpe ela está segurando uma lira e ela está acompanhada por um querubim, por um anjo que está elevando fogo, uma tocha de fogo. E essa tocha ela está saindo da parte íntima dela, né? Da altura da parte íntima dela. Então, não é por acaso que o inferno, as regiões infernais, estão abaixo do equador, né, humano, abaixo do umbigo. Então, Euterpe é a doadora de prazer. Esse é o significado da Euterpe, o nome dela, doadora de prazer. E ela é nada mais nada menos do que a musa da música, né? O instrumento às vezes é uma flauta, mas nessa gravura nós temos uma lira. E essa lira eu acho muito interessante porque a diferença entre lira e flauta você não afina. Flauta você fabrica ela e dependendo da espessura do orifício, você tem determinada nota. E a lira não, a lira você tem a possibilidade de afinar. E tendo a possibilidade de afinar, ela também tem a possibilidade de se desafinar. Então a constante afinação, né, afinar esse poder do inferno. Então o povo do inferno, como havíamos dito anteriormente, o povo do inferno representa o ser humano em sua essência, sem personalidade, sem ego, sem nada. Ele é puro, são as emoções puras. Seria como se fossem os instintos de um animal, né? Aquela coisa, mas eu diria até mais, eu diria que é a nascente, é a nascente é o vulcão, é a lava do vulcão. Ela tá ali, tá sempre borbulhando, sempre na existência. E ao mesmo tempo a lava ela se adapta a qualquer forma. É um fogo aquoso. Então é o terpe. O próximo povo é o povo dos cabarés. O povo dos cabarés. A representante do povo dos cabarés é a Erato. E a Erato ela tem a particularidade de
de representar o lírico, né? E também é conhecida como a poesia erótica. É lírica e erótica. Então ela sim, ela está portando do lado direito, na mão direita ela tem a lira que está na região na região infernal, né? E ela está com as flautas voltada para a região da cabeça. Então ela sobe, a lira ela fica sendo afinada, ela fica afinando as regiões infernais no povo do cabaré, povo dos cabarés, e a flauta que toca, a flauta que é doce. Então você vai adocicar esse fogo, você adocica esse fogo do povo do inferno no povo dos cabarés. Posteriormente, o povo dos malandros, né? O povo dos cabarés o cabaré é a representação de uma sociedade, né? E todos os anseios, todas as buscas terminam lá e começam lá também. Então o cabaré, ele é um ambiente fantástico assim para entender para entender a sociedade em si, né? Representação da sociedade. Então os seres humanos começam a assumir papéis ali. O cabaré é como se fosse um grande palco, começar a assumir papéis. E esses papéis são as representações da sociedade em si. Então o cabaré ele resume, o cabaré é como se fosse o teatro em si. Posteriormente, a gente vai ter no Povo dos Malandros já essa figura do ser humano individualizado, do malandro, né? A gente vai encontrar a figura do Zé Pilintra e aí a gente vai encontrar a grande Thalia. Aí a Thalia é o charme em pessoa, ela é a brincalhona, ela segura a máscara cômica, da comédia, né? É a musa da comédia e da festividade. Então o povo dos malandros, o povo do carnaval, né? Ela é o carnaval em si. E ela não tem um instrumento, ela tem a máscara. E aqui nessa representação ela tá sem a máscara, mas ela segura a máscara. Ela tá mostrando que ela é assim mesmo, ela é risonha assim. O olhar dela é de zombaria, mas é uma zombaria malandra, não é uma zombaria carregada. Então ela tem a máscara ali ainda para atingir uma personalidade. Então a figura da persona a gente já encontra aí. Então aí é um indivíduo como persona. Né? Enquanto no povo dos cabarés a gente tem o indivíduo como ego, né? E no povo do inferno já é o indivíduo em sua essência mais primária. Posteriormente nós temos o povo do lixo e a representante, a musa representante é o Melpomene, né? A máscara da tragédia por vezes, ou nessa representação uma adaga, uma faca, um punhal que está desembainhado. Esse punhal é o povo do lixo, dramático. Isso é um lixo, isso não funciona, isso, aquilo. É a visão do ser humano diante do reflexo dele mesmo. É o ser humano vendo quem ele é. Então a dramaticidade é essa desilusão da vida, né? Mas a desilusão também leva a uma nova compreensão, porque anteriormente era uma ilusão, então se não é mais ilusão, é uma desilusão. Então a desilusão acaba sendo boa. Você se desencantar. Né? O desencantamento é muito, muito importante. E o desencantamento ele surge na tragédia. Quando a tragédia é o desencantar. Você se desencanta. Você até então pensou que alguma coisa era assim, só que ela não é. Então é o fim da fantasia. É o fim da máscara. Né? A máscara lá de Thalia. Termina a máscara e aí vem a tragédia. E a tragédia, ela te leva a um outro patamar, porque ela vai te levar ao povo da lira. Então sai do povo do lixo, com Xuganga, e você vai ao povo da lira. O povo da lira tem a grande Clio. A Clio é aquela que é a musa responsável pela história, né? Pela memória, ela é a própria representação da memória. Então ela vai conceder fama, ela vai ditar ela vai anotar aquilo que você realizou, os teus feitos. Então é como se você tivesse fechado um ciclo, né? Um ciclo com os quatro povos do microcosmo, né? Essa representação que eu usei do microcosmo, é o ser humano em si, que é o povo do inferno, o povo dos cabarés, o povo dos malandros, o povo do lixo. Então a Clio ela fecha. Da mesma forma que a Clio ela fecha o microcosmo, ela abre para o macrocosmo. Então dessa vez vamos começar do macrocosmo lá de cima. Vamos lá para o povo do comércio, porque a gente subiu com o povo do inferno,
Povo do inferno, povo dos cabarés, povo dos malandros, povo do lixo, povo da lira. Agora a gente vai lá em cima. Povo do comércio, povo do oriente, povo dos ciganos, povo do luar, para depois cair de novo o povo da lira. Então é uma ascendência e uma descendência. É o ascendente, o descendente. Todas essas questões entram também na prática. Então, o povo do comércio, a grande Urânia. O povo do comércio é a grande Urânia. Ela é a que aparece em muitas representações de costas. Ela não aparece. Eu tenho uma imagem dela, essa imagem dela, e que é engraçado quando eu olho para essa imagem fixada, quando eu olho parece que ela estava me olhando. Eu não sei se é essa impressão que vocês têm também, mas quando eu olho parece que ela estava me olhando e ela virou o rosto assim, virou o olhar. Mas parece que ela está te olhando enquanto você não está olhando, ela está te olhando. Aí quando você olha, parece que ela está assim, viajando. Parece que ela parece não estar te observando, mas ela está te observando. Ela está mirando o macrocosmo. Mas como o microcosmo também é uma representação do macrocosmo, você também se torna um macro. Então é uma ilusão de ótica, obviamente, isso, né? Mas porque esse é o grande charme, a grande magia da pintura, né? Retratar isso, retratar o olhar e o sorriso de Mona Lisa. É fantástico. Você vê esse jogo que o pintor consegue fazer. Então o povo do comércio é isso. O povo do comércio está olhando para tudo, o bem de tudo, o mazal, né? Em hebraico, a sorte, o povo da sorte. Então comércio, jogo, tudo, não apenas jogo, mas as relações, a vida em si, a criação, a arquitetura total, né? Acima, esse olhar para cima, esse olhar visionário. Então ela não entra em contato com os outros, ela fica lá na dela e ela não entra, mas ela ajuda muito os magos a estudarem, a transcenderem, né? A encontrarem novos horizontes e ultrapassar esses horizontes e entrar num outro universo e para encontrar o mesmo universo que ele é. Então é aquilo que está em cima, é o que está embaixo, aquilo que está embaixo é como que está em cima, né? Diria Hermes Trismegisto. Posteriormente nós temos o povo do Oriente, Calíope, né? O povo do Oriente com Calíope. A Calíope é o charme só, né? Até essa representação dela, ela tá um pouco oriental, assim, ela tá... as outras figuras são preto e branca, e ela tá colorida, assim. Eu tentei achado a mesma em preto e branco também, mas achei colorida e é interessante porque ela tá com um aspecto meio oriental, assim, meio indiano. Apesar de ela não ter a fisionomia indiana, mas ela tá um pouco. E ela tá com essa corneta da Anunciação, né? Do leste, de onde vem a sabedoria. Mas como nós havíamos dito já, a sabedoria ela vem do leste, mas o conhecimento ele está no ocidente, né? Vem a luz da sabedoria para iluminar, mas o conhecimento ele tem que ir. Você vai encontrar só o conhecimento no ocidente. Se a sabedoria está no oriente, o conhecimento está no ocidente. E o conhecer a gente vai ter justamente com o povo dos ciganos, que é o povo cigano que sai da Índia, né? E o povo do Oriente, que é representado aqui pela Calíope, né? A trombeta, a ciência, a eloquência, a fala. Os indianos são muito bons na fala, na eloquência, na filosofia, na mitologia deles. Eles permanecem lá no povo do Oriente. Então, nós vamos até o Oriente, o povo do Oriente. O povo do Oriente não vem até nós é que vamos até o povo do Oriente. Então, quando nós vamos ao povo do Oriente, nós vamos para coletar sabedoria. Não vamos coletar conhecimento, vamos coletar sabedoria. E a sabedoria, às vezes, ela é aplicável ou não. Para saber se a sabedoria será aplicável, devemos conhecer. Então, tem sabedorias orientais que não são aplicáveis para nós, que não vale a pena. Existem conhecimentos mitológicos que não nos servem, como servem para eles, né? De alguma forma vai servir, mas por isso que muitas pessoas buscam no Oriente essa lucidez, né? Acreditando que vão buscar um conhecimento, mas na verdade estão encontrando sabedoria. Por isso que muita gente vai para lá, aprende, mas fica a mesma pessoa, não muda, né? Porque é ocidental. O ocidental não muda, nós somos ocidentais, né? O oriental, oriental, ocidental, ocidental. Mas o povo dos ciganos, representado pela Terpsichore, que o nome dela significa aquela que se deleita na dança,
né? Ele vai justamente buscar esse conhecimento. Então ele vai dançar. Então o povo cigano é conhecido pela dança, pela música, pelo, pelo movimento. Então eles saem do povo do Oriente e vão para o Ocidente para desenvolver esse conhecimento, né? E transmitir esse conhecimento também. Então o povo dos ciganos representa todos nós ocidentais, na verdade. Porque todos nós, no aspecto religioso, teológico, nós viemos disso, né? Nós viemos dessa questão. Até porque no Oriente a gente vai encontrar as mesmas alegorias, na verdade. Abraão, né? Abraão e Sara, né? Brahma e Sarasvati. Então a gente encontra as mesmas personagens. A gente encontra lá. Então todos compactuaram da mesma coisa. Então o judaísmo, em sua essência, os cananitas, eles eram muito orientais, né? Muito orientais. E a própria escrita, né? Os fenícios, o alfabeto hebraico vem dos fenícios. O alfabeto hebraico é composto por 22 letras, os 22 arcanos do tarô. E essas 22 letras são 22 consoantes, que ao mesmo tempo são números. Então a Kabbalah, então quando o candomblé usa muito essa coisa do Kabbalah, a Kabbalah ela vem na verdade dos fenícios, né? Que depois passou para os cananitas, os hebreus, os judeus, e se envolveu com os cristãos, Roma. Então a gente vê toda a progressão, e isso tudo representa o povo cigano. Essa coisa das conquistas por terra, essas viagens, essas buscas de transmissão de algum conhecimento. Então o povo cigano, quando a gente encontra essa alegoria, essa atmosfera do povo cigano, a gente está desenvolvendo conhecimento ali. E aí esse conhecimento ele vai e para no povo do luar. Por que ele para no povo do luar? Ele para no povo do luar para observar, para meditar. Só que não é a mesma meditação do Ocidente, do Oriente. É uma meditação ocidental. É a meditação da reflexão. Então essa lua, né, esse satélite, por que essa lua está nos seguindo? Por que essa lua é nosso satélite? O que ela está fazendo? O que ela representa? Essa visão muito grega, o povo do lar. O romantismo, mas não o romantismo de amor, porque a gente vai encontrar o romantismo lá no microcosmo do outro lado, mas é o olhar para a lua, o olhar que repousa na lua, né? Ela está sempre com um véu, ela pode ser representada pela sacerdotisa também, ela pode ser representada pela justiça também, então ela é a musa da agricultura, por exemplo, do trabalho na terra. Então é o trabalho, a ação na Terra, a interferência da Lua, de um satélite na Terra, na mulher, né, a agricultura, porque o trabalho na Terra também é o trabalho com a mulher, né, é o trabalho da mulher, essa coisa da Terra, o cuidado do crescimento da planta, né, do nascimento de uma criança. Então está tudo isso relacionado com o povo do luar. O povo do luar ele representa toda esses ciclos da vida, de uma forma, tudo está lá nas 4 fases da Lua. Então a gente encontra tudo lá, a gente observa essas mudanças no espaço e a gente percebe que é em nós também. Então isso acaba curando, por exemplo, as pessoas que saem de um contato com o povo do lixo, por exemplo. Saem de um contato com o povo do lixo que às vezes é um pouco mais pesado, mas o povo do lixo é muito querido. É um povo uma atmosfera muito boa. Não interpreta como lixo nosso, assim, humano, orgânico, né? Mas interpreta como lixo de observação dos erros que nós fazemos, das interpretações de tudo aquilo que sobrou, né, de uma obra, da construção de uma obra. Né? A gente tem, após uma dança, a gente tem que tomar banho para limpar o suor, limpar aquilo que o suor colocou para fora, né? A limpeza. E isso tudo é lixo também. Né? As substâncias do corpo, tudo isso, a gente está sempre produzindo lixo. Né? A gente está sempre produzindo lixo. E o luar nos ajuda a viajar realmente, a sair um pouco dessa questão do lixo, essa questão do indivíduo, do ser humano individualizado. E, e depois dessa caminhada
do povo do comércio, povo do Oriente, povo dos ciganos, povo do lar, volta de novo ao povo da lira. E aí a Clio reescreve de novo a história. Ah, ele veio lá do povo do comércio, tal, 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 tal. Ele encontrou isso. Então a Clio, ela tá sempre trabalhando. Por isso que o povo da lira é o eixo central. O povo da lira. Então quando você vai no reino da lira, no plano astral, para realizar algum aprendizado, para planejar alguma coisa, para depois realizar aqui, o povo da lira é o central que você vai, como se fosse o centro de uma universidade. E depois existem os pavilhões. Né? Bom, isso aí eu estou usando uma alegoria, os pavilhões dos povos. Então, cada pavilhão representa um povo, e esse povo tem uma atmosfera, tem um brilho diferente. Igual é muito parecido com uma universidade. Né? O prédio da arquitetura, o prédio das artes, o prédio da música, o prédio da economia. Então a gente vai encontrando esse tipo de coisa. Mas isso tudo é alegoria que eu estou falando também. Então, e ao mesmo tempo é real, porque não existe um povo que. Você chega lá no povo dos ciganos e não tem um monte de cigano dançando. Né? O que vai ter é essa atmosfera cigana, você vai ter um sonho relacionado com essa atmosfera cigana, que vai transmitir alguma mensagem. Né? Mas a gente não pode se apegar muito a isso. Então é isso. Esse foi uma análise para concluir aquilo que nós havíamos iniciado, mas iremos falar mais ainda sobre as 9 musas. E as 9 musas, interessante é isso que eu falei, que é quando você realiza uma ação, né? Se vocês assistirem o primeiro vídeo sobre as 9 musas, se vocês realizam uma ação, ela surge como inspiração para você continuar dando movimento a isso. Então devemos aproveitar e sentir. Né? A musa mais colérica, por exemplo, que a gente tem, que ela vai, é a Melpomene. Ela é a mais colérica, né? Do povo do lixo. Ela está colocando o lixo para fora. Então, quando as pessoas elas estão coléricas, elas podem estar trabalhando com a Melpomene e com a Melpomene. Às vezes ela pode estar trabalhando com a Polímnia também, viajando tentando buscar uma transcendência daquilo, mas ela está colocando. Então, às vezes, tem conflitos entre as musas também. As musas, elas, entre aspas, elas disputam por aquele momento. Porque elas querem ser adoradas, elas querem ser inspiradas, são inteligências que se aproximam de nós. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, você pode estar na presença da Euterpe, por exemplo, povo do inferno. Né? E, de repente, a situação muda. Você está com o Euterpe e de repente alguém começa a trabalhar com a Melpomene. Pum, o lixo, começa a aparecer o lixo. As coisas, as verdades ou inverdades, não importa. Começa a aparecer aquilo que estava oculto. E de repente a outra pessoa, ela que estava com a Euterpe, ela assume a Polímnia. E a Polímnia, ela transcende, que ela é ligada ao povo do luar. Então, se o lixo ele estava oculto, então a Polímnia começa a ver um oculto, a luz negra, a lua negra. Então, talvez eu tenha esse lado, talvez a pessoa esteja mostrando o lado dela assim, na verdade. Então começa a rolar um jogo entre as musas que é fantástico. Se a pessoa começa a analisar isso, a pessoa começa a ver. Então nenhum estado do ser humano é ruim ou é bom. Né? Todos os estados emocionais do ser humano, porque as musas elas estão trabalhando com as emoções. Nenhum estado emocional das musas, que as musas trabalham, é ruim nem bom. São apenas estados, né? Estados dessa interação entre o micro e o macrocosmo. Então é por isso que as relações humanas são muito difíceis. Por isso que a sociedade não conseguiu ainda se equilibrar em relação à política, se equilibrar em relação à justiça, à ética. Né? Então a sociedade vive muito ainda na moral. Muito a moral religiosa, a moral isso, a moral e os bons costumes, isso, coisas mais baixas, porque o diálogo, a retórica, ela não consegue fluir mais do que isso, não consegue chegar à ética. E a ética é o trabalho com todas as musas, aí você chega na ética. Se você tem como foco a ética, então as musas, você interpreta as musas de outra forma. E vocês ensinam as musas. Isso que é o mais interessante. A forma como você dança, a intenção como você dança, você vai
a influenciar aquela inteligência a te interpretar dessa forma. É um trabalho muito parecido com o trabalho que temos com os elementais. Os elementais eles vão aprender a trabalhar de acordo com como você trabalha. Os elementais não vão vir dizer como você trabalha. Eles estão ali para, eles são receptivos. Então eles vão ver o que o mago está fazendo, com a intenção do mago, eles vão agir. Só que terão consequências, né? Então o mago aprende, o elemental aprende. Se o mago ele aprende a trabalhar determinada emoção, a musa também aprende. Aí a musa ela começa a dar aquilo que é melhor para o mago. Então o trabalho com as musas é um trabalho interior, é uma evolução. Então a evolução espiritual é isso. A evolução é você se conhecer mais, você entrar no conhecimento. Não é ser mais inteligente ou ser mais sábio. Não, é você conhecer. Conhecer o quê? A você mesmo. Então, você se conhecendo, você está evoluindo. Evoluindo em qual aspecto? Em todas as tuas inteligências, em todos os teus corpos. E quando você evolui em todas as suas inteligências, em todos os teus corpos, que iremos discutir aqui, a quantidade que temos de egos, de personalidades, é muita coisa que nós temos. São muitas inteligências. Quando a gente educa essas inteligências, as musas também as musas também elas se educam, e se você comete algum erro, elas vão lá e te dizem, não é assim, lembra que você me ensinou assim? E aí começa um trabalho recíproco. Os elementais também. Os Exus trabalham mais ou menos dessa forma. Os Exus eles não têm eles não têm a mesma cabeça que a nossa, né? Os Exus, partindo do princípio que eles são demônios, né? São daimons, são espíritos conselheiros, né? Eles não têm isso. Eles nunca foram humanos, eles não sabem o que é isso. Então eles aprendem com a gente também. Aprender não é evoluir. Aprender não é evolução. Aprender é apenas aprender uma nova linguagem. Se eu aprendo uma outra língua, eu não evoluí. Isso não é evolução. Aprendi a falar javanês. Que evolução eu tive? Isso não é evolução. Evolução é conhecer-se. Evolução é conhecimento. É adentrar no conhecimento de si mesmo e do arquétipo humano. Né? Então os Exus eles querem conhecimento, eles querem que você se conheça, pois eles se conhecendo eles também se conhecem mais, eles conhecem mais a você mesmo, então eles começam a conhecer isso, eles não querem aprender. Então eu não sou muito adepto da questão de doutrinar entidade, eles não precisam disso, porque eles não vivem aqui, eles não estão encarnados, por quê? É a mesma coisa nós quando vamos para o plano astral. A gente tem que ser doutrinado lá a aceitar pessoas com cabeça de peixe. Não, para nós não é normal ver pessoas com cabeça de peixe. Mas quando a gente chega lá, a gente acha normal, porque a gente está numa projeção. Mas aqui a gente tem que aceitar também que normal é uma pessoa de cabeça de peixe? Não, entende? Cada alegoria tem o seu mundo. Né? Então os Exus geralmente eles não mostram sua face, eles não mostram, eles podem se plasmar de acordo com aquela imagem que você está mais acostumado, mas eles em si eles não têm isso, né? O Exu Caveira Sete da Lira nos ensina que os Exus têm corpo de fogo, né? E essa é uma chave muito importante, né? O corpo de fogo. E então é isso, mas falaremos mais, o próprio Exu falará mais, tenho certeza absoluta. Salve Exu Caveira Sete da Lira. Então tá bom então. Muito obrigado e até mais. Né? Boas festas.